nós vamos falar especificamente de sensores inductivos, pero nesta charla vamos ver alguns conceitos generais também de sensores, como quais são os tipos de tensão de alimentação, formas de conectá-los, né, em série, paralelo. Vamos tratar então especificamente sensores inductivos como princípio de funcionamento, características principais, também alguns cuidados que devem ser levados em conta quando ensamblamos o sensor em la máquina e exemplo de aplicações. Por fim, vamos falar também de fontes de alimentação, porque sem uma fonte de alimentação, nenhum sensor vai a funcionar. Bueno, inicialmente, o que são sensores? São dispositivos que realizam uma comutação eletrônica, como o cierre de um contacto, toda vez que algum objeto se acerca, se aproxima da face sensível desse dispositivo. Essa comutação, em realidade, não é um contato físico, e sim uma comutação eletrônica através de um dispositivo de estado sólido. Esses equipos foram criados para detectar, então, objetos e através de tecnologia e uma qualidade para garantizar uma boa performance, segurança em aplicações principalmente industriais. Em relação aos tipos de sensores e onde se aplicam, sim, podemos aplicar sensores em las mais variadas máquinas, como por exemplo máquinas para conteúdo de botelhas, máquinas para conteúdo de cajas, empaquetadoras, conteúdo de peças, né, indicar posicionamento ou até mesmo garantizar segurança de máquinas, processos e de operadores. Então, é possível encontrar em uma sola máquina diversos tipos de sensores, como os inductivos, os ópticos, incluso capacitivos, magnéticos e também um dos sensores que são mais conhecidos, e os outros, os fim de carreira. Em relação aos sensores capacitivos, sim, esses sensores executam a comutação eletrônica toda vez que um material, qualquer material, incluso líquidos, se acercam da cara sensível, da face sensível do sensor, alterando a capacitância generada por esse sensor. Então, a aproximação do objeto genera uma alteração na capacitância e essa capacitância é detectada por el circuito eletrônico do sensor, generando a comutação eletrônica. Vamos perceber que os sensores, não somente capacitivos como os outros, podem ser fabricados de diversos materiais, desde metálico hasta plásticos. Aqui, então, temos imagens de como podem se portar aí sensor. Incluso acá há outro com um formato um tanto distinto, que é justamente utilizado para detecção de nível de silos de granos. Os sensores ópticos trabalham através da emissão de uma luz invisível. Em geral, seria o infrarrojo. Muito utilizado em sistemas de alarmas, né, forma uma barreira que, ao ser interrompida ou quando o objeto passa por eles, aciona um sistema de comando. Também, da mesma maneira que os outros sensores, servem para conteo e detecção de peças e materiais. Nós temos aqui basicamente 4 tipos de sensores ópticos: os difusos e reflectivos, que são comumente utilizados onde um espejo ou a própria peça ser detectada refleja os raios de luz, os haces de luz, e que acabam provocando a detecção. O próprio sensor reflectivo ou difuso tem o transmissor e o receptor del señal. E esse tipo de sensor pode ser utilizado não com um espejo, mas também utilizando o próprio reflexão da luz de um material como uma botelha de vidro.
Temos também os modelos por difração. ¿Sí? São sensores que atuam justamente por la difração da luz quando esse sensor é submergido em um líquido, por exemplo. Então, ao submergir o sensor por difração em um líquido, vai provocar a dispersão da luz, do sinal infrarrojo, e essa dispersão hará com que atue ou genere a conmutação eletrônica. E por fim, temos os sensores de barreira. Os sensores de barreiras, aqui identificados por as siglas EO, RO, têm um alcance maior. Se nós outros compararmos esse tipo de sensor, pode ligar hasta 30 metros, enquanto que os outros sensores alcançam mais de 5 metros. Então, quando necessita sensores ópticos, onde a longitude chega a 30 metros, o que é recomendável utilizar os sensores de barreira. Depois temos os sensores magnéticos. Os sensores magnéticos trabalham ou atuam basicamente com a presença de um campo eletromagnético generado por exemplo, um ímã. ¿Sí? Então, este ímã provocaria o cierre de los contactos, quando os mesmos estão cerca de um campo eletromagnético. Esse tipo de sensor que o WEG fabrica são divididos basicamente em 4 modelos, como os sensores destinados à atuação, detecção de atuação de êmbolo de acionamento pneumático, os sensores magnéticos tipo pick-up e também resistivos, que são utilizados principalmente para posicionamento, conteúdo de engrenagens metálicas, para detecção de velocidades em peças girantes. Aqui temos uma diferença do sinal generado para cada um de eles. Por exemplo, o sensor de pick-up genera um sinal sinusoidal, enquanto que os resistivos seriam uma forma de ola quadrada. Sim. E por fim, os sensores magnéticos com função de segurança, utilizados principalmente para a detecção da abertura, por exemplo, de uma porta, de uma máquina que pode representar risco ao operador ou à vida humana quando aberta esta máquina ou quando alguém ingressa em la área ativa desta máquina. Por fim, temos justamente os sensores que são mais conhecidos e que eu creio que foi um dos primeiros, que são os sensores fim de carreira, onde esse tipo de aparato tem o funcionamento totalmente mecânico e muito difundido, muito utilizado em quase todas as máquinas que encontramos em las indústrias. Bueno, hablando a respeito de la identificação de los sensores. Si, quando vocês receberem um sensor WEG, vocês vão perceber que eles podem ter colores distintas, ¿sí? Verde, ou rojo, ou azul. O color está relacionado a basicamente 2 características: a alimentação e a forma e o tipo de conexão do sensor. Por exemplo, um sensor em color verde indica que é um sensor de alimentação contínua, tipo PNP. Um sensor rojo, que é a alimentação contínua, salida NPN. E o sensor azul é um sensor em corrente alterna. Em relação, então, a los tipos de sensores, de corrente contínua, vamos encontrar os sensores PNP, os sensores NPN e também vamos encontrar sensores a 2 cables. Hablando de los sensores PNP. Sensores PNP são aqueles sensores que o equipo que será ativado por el sensor, aqui no nosso exemplo um contactor, será sensibilizado ou actuado através de potencial positivo. Nesse caso aqui, bem de 4 volts, por exemplo. Os sensores de corrente contínua PNP podem ser encontrados tanto com a parte comutadora normalmente aberta, assim como modelos com o contacto ou a parte computadora normalmente cerrado, ou também
este outro tipo que tem duas salidas antivalentes. Significa que há o contacto tanto normalmente cerrado quanto aberto. Quando atua, o contacto que estava cerrado abre e o contacto que estava aberto acaba cerrando-se. Os sensores em corrente contínua, configuração NPN, né, já atua quando tivermos, né, quando tivermos a limitação negativa, sim? Por isso é chamado NPN. Da mesma maneira que os sensores PNP, temos a opção normalmente aberto, cerrado e também com as duas opções antivalentes. E aqui, por fim, tratando de sensores em corrente contínua, temos a opção de los sensores a dos cables. Aqui um detalhe, eu vou volver acá, tanto o NPN quanto o PNP poderão ser identificados como sensores a 3 cables, ok? E sensores, no caso de los antivalentes, a 4 cables. Em relação à conexão, né, é possível, né, conectar sensores em paralelo. Então, aqui temos, né, uma configuração de sensores NPN em paralelo e PNP em paralelo. O único cuidado que deve-se ter é o uso, né, de um diodo para cada tipo de sensor. Em la conexão em série, também que é permitida, tem somente um detalhe a ser considerado, é que cada sensor representa uma caída de tensão de aproximadamente 1 volt. Se a alimentação é de 24 volts, por exemplo, há que tomar cuidado ao associar em série os sensores, de tal maneira em que a carga do último sensor pode não ter potencial suficiente para acioná-la justamente por esta caída. Então, há que tomar cuidado em relação à tensão necessária para actuar ou ativar a última carga conectada ao último sensor. Sensores em corrente alterna. Esses sensores são alimentados e podem acionar cargas de tensão, dependendo do modelo, de 40 hasta 250 volts ou de 90 hasta 250 volts. São identificados, né, novamente, por o color azul. Os sensores em corrente alterna podem ser tipos normalmente abertos a 2 cables, né, ou cerrados. Também você pode encontrar, né, normalmente aberto e cerrado a 3 cables. E aqui há um outro modelo onde a opção, se o contacto, né, de comutação é aberto ou cerrado, pode ser programado através de um jumper, né, posicionado em el próprio sensor. Em relação à conexão de sensores em corrente alterna, sim. Para o caso de sistemas a 2 cables, o recomendável seria um máximo de somente 2 sensores, devido à caída de tensão generada por cada sensor, que é de 8 volts. Já os sensores de 3 e 4 cables se permite a associação em série de mais sensores, justamente porque a caída de tensão de cada sensor é despreciável. Conexão em paralelo, né, a mesma situação, né, é recomendável sempre 2 sensores em paralelo para 2 cables. Os demais, a 3 e 4 cables, se pode poner quanto quieras. Bueno, vamos ingressar agora ao tema de sensores indutivos. Então, tudo que eu havia comentado anteriormente são conceitos que servem para qualquer tipo de sensor, né? Indutivo, capacitivo, ópticos, assim por diante. Vamos falar então agora de los sensores indutivos e como eles funcionam, sim? Os sensores indutivos, eles, assim como os outros sensores, efetuam a comutação, que seria o cierre del contacto, né, interno dele, através de
de um objeto metálico que se acerca da face sensível, do lado sensível del sensor. Como é detectado este objeto metálico? Através de um oscilador eletromagnético, donde, quando este alvo, este objeto metálico se acerca, provocará uma variação deste campo eletromagnético. Essa variação será detectada por el próprio sensor através de um circuito ativador, e aí comandará a comutação eletrônica. Se é um contacto totalmente aberto, se cerrará. Se é cerrado, né, será aberto. Alguns conceitos que são importantes para os sensores indutivos. Por exemplo, actuador estándar. O que é actuador estándar? É um objeto metálico hecho de acero SAE 1020, donde é utilizado como o objeto a determinar a distância nominal de conmutação. Então, quando o WEG fabrica seus sensores indutivos, a distância nominal de conmutação, que é informada em seus catálogos, seus guias técnicos, está relacionado quando se utiliza o acero SAE 1020. Se você utilizar outro tipo de metal, por exemplo, acero inoxidável, latão, alumínio, cobre, vocês terão que aplicar um factor para determinar-se a real distância que será actuado o sensor ou realizada a comutação eletrônica em la presença de um destes materiais. Então, aqui temos inicialmente dois conceitos: actuador estándar, que é o acero SAE 1020, a distância de conmutação, que essa distância poderá cambiar em função do tipo de material metálico, e a frequência de conmutação, que é uma outra característica importante a ser definida por esse sensor, que indica o número máximo de acionamentos e conmutações por segundo que esse sensor poderá realizar. Com relação a modelos, que tipos de modelos podemos encontrar em los sensores indutivos? Então, podemos encontrar modelos que têm a forma cilíndrica. Esses modelos podem ter o material metálico, ou plástico. Também temos os modelos que são basicamente retangulares em material plásticos, e também sensores em anilho, onde esta parte aqui em formato de anilho seria a parte sensível, onde passaria o material que está sendo monitoreado, conteado, né, ou detectado. Também temos uma outra diferença em los sensores em relação à parte ativa ou à superfície ativa. Podemos encontrar dois tipos de sensores indutivos, com a superfície ativa plana, onde vamos ter esta forma de irradiação eletromagnética, ou a superfície ativa saliente, onde o campo eletromagnético actuará em uma área maior, uma área mais grande que a superfície ativa plana. Também vocês vão encontrar uma outra característica distinta em los sensores. Há sensores que têm seu próprio cable, que seria as conexões, a alimentação, e há sensores em que é possível conectar um cable externo. Sim? Em relação, então, às características principalmente elétricas de los sensores indutivos, corrente contínua e corrente alterna. Então, aqui temos a tensão de alimentação. Aqui é importante observar que os sensores de 3 e 4 cables, a alimentação pode ser hecha entre 10 e 30 voltios. Os sensores a 2 cables, 24 voltios. A corrente máxima de comutação aqui é um dado importante, porque essa é a corrente máxima que suportará
o contacto electrónico del sensor, 400 mA para os sensores de corrente contínua e 200 mA para os sensores em corrente alterna. As salidas, como eu havia comentado para vocês, né, abertas, salidas cerradas ou antivalentes, e a configuração pode ser NPN ou PNP. Por supuesto, os sensores em corrente alterna não há a opção NPN e PNP, somente as salidas, normalmente abertas, cerradas ou antivalentes, e também podem ser programáveis. Temperatura de trabalho, tem um rango muito bom de trabalho em temperatura de menos 10 a 70 graus. Grado de proteção, são equipos que permitem a submersão temporária. Frequência de conmutação, número de vezes por segundo em que pode ocorrer a conmutação do sensor. A distância sensor, isso é uma característica que varia de sensor para sensor. Então, você pode encontrar modelos de 1 hasta 70 milímetros. A señalização é por LED, então há um LED que indicará a atuação do sensor. E as conexões podem ser com cable ou através de um conector conectado à parte traseira do sensor. Todos os sensores de WEG são identificados por um código que nós chamamos código inteligente. Então, este código vai indicar tipo de sensor, a distância de comutação, se este sensor tem a capacidade de haver um ajuste de sensibilidade, as dimensões do sensor, tipo do envoltório, tipo de salidas de las conexões, material do envoltório, tipos elétricos, versão, aqui seria uma versão estándar ou uma versão mais curta. Há alguns sensores que são mais curtos que outros, e aqui outras características diversas. Eu tenho aqui um exemplo de um código inteligente, onde indica que este sensor é um sensor indutivo, tem uma distância de comutação de 2 milímetros, não permite ajuste de sensibilidade. O diâmetro do sensor é identificado como M12. O envoltório tem formato cilíndrico com rosca, tipo tornillo. A salida de conexão por cable, o envoltório, o material é metálico, é latão. E a conexão elétrica de alimentação é de 10 a 30 volts, corrente contínua, tipo PNP, uma salida NA. E o código SC indica que é um sensor de la linha corta. Aqui temos um exemplo de uma especificação que você vai encontrar em nosso catálogo. Por exemplo, um sensor indutivo cilíndrico de corpo metálico. Então, aqui temos o código que nos dá as dimensões, a distância de comutação, a cara sensível, se é plana ou saliente, tensão de alimentação, frequência de comutação, modelo segundo o tipo de salida, normalmente aberto, cerrado, PNP ou NPN, ok? E aqui eu puse um desenho de como seria este sensor, para justamente comparar com a versão corta. Aqui temos outra especificação do sensor, com as mesmas informações, dimensões, distância de comutação, tipo de cara sensível, tensão de alimentação, frequência de comutação, salida, e aqui a indicação que é a versão corta. E aqui também indica se é com cable ou com conector o sensor. Bueno, alguns cuidados a aplicar sensor. Recuerda que temos sensores com a face plana, chamamos também de faceado ou flush, e os sensores salientes. Então, em relação ao tipo de sensor, quando este sensor é aplicado a um bloco metálico, recuerda que os sensores indutivos são actuados por materiais metálicos. Então, aqui temos o cuidado referente às distâncias entre um sensor e outro, a um bloco metálico, quando temos um sensor tipo faceado flush.
E aqui temos um exemplo da aplicação de um sensor saliente, né, em um bloco metálico, onde também devemos respeitar distâncias entre a parte sensora do dispositivo e as demais partes metálicas da base onde se encontra fijado o sensor. Vamos falar de aplicações. Então, vamos ver em que ou onde podemos aplicar os sensores indutivos. Aqui, por exemplo, eu pongo uma ferramenta ou em maquinárias mecânicas, principalmente, onde os sensores indutivos poderão indicar a proximidade da ferramenta de uma máquina específica, por exemplo, um torno mecânico. Em outro exemplo, imagina uma máquina que realiza o tratamento químico de uma peça metálica por sumersão. ¿Sí? Por exemplo, aí uma galvanização ou um tratamento químico por sumersão. Então, os sensores indutivos aqui aplicados são justamente para detectar se a peça que vai ser submergida ao tratamento químico está bem posicionada do ponto de vista vertical ou horizontal. Aqui é sensor de proximidade para detectar peças metálicas em uma cinta transportadora. Em la indústria alimentária, imagina que o sensor tem o objetivo de detectar que em la caja, né, de cartão há alimentos que têm como um envoltório uma bolsita metálica. Também se pode detectar alimentos que são protegidos por bolsas metálicas. Então, o sensor indutivo tem esta capacidade de detectar esse tipo de coisa. Aí poderia observar se o alimento, né, está dentro da caja. Eu percebo este tipo de situação principalmente em cereais que compramos em los supermercados, onde o cereal está dentro de um paquete plástico com filme metálico dentro de uma caja de cartão. Também aqui temos para detectar latas que podem ser de alimentos, de bebidas, cerveja, por exemplo, detectar a tampa de botelhas que passam por uma linha produtiva da indústria alimentar. Aqui também uma outra aplicação interessante seria para detectar a posição de riel de parqueaderos de ferrocarril. Também para indicar se a barreira de aparcamentos de coches está cerrada ou não. Aqui teria o sensor. Também pode utilizar isso em plazas de peaje. E por fim, como eu havia comentado, os sensores devem ser alimentados. Por lo tanto, o WEG também tem possibilidade de suministrar fontes de alimentação específica para sensores. Por que devem ser fontes de alimentação específicas? Porque elas devem ser fontes confiáveis, muito estáveis, de qualidade. Não se pode poner qualquer tipo de fonte de alimentação para alimentar os sensores. Aqui eu tenho um exemplo de uma fonte. Esta fonte é indicada por el código PSS24W, donde temos modelos de 0,65 amperes hasta 10 amperes. ¿Sí? E a tensão de alimentação 24 voltios. E imagina que, não sei se vocês recordam que eu havia comentado que os sensores poderão ativar uma carga diretamente desde que a corrente dessa carga não seja superior a 400 miliamperes em los sensores de corrente contínua. Obviamente, a carga deve ser em corrente contínua. E para o caso de sensores em corrente alterna, hasta 200 miliamperes. Obviamente, a carga
deve ser uma carga que é alimentada em corrente alterna. Então, quando necessitamos actuar através do sensor uma carga cuja corrente é superior a 400 mA, é possível aplicar esse tipo de fonte de alimentação chamada de PSSW, onde a fonte alimenta e monitoreia o próprio sensor. E esta fonte tem incorporada a ela um contacto que terá uma capacidade maior de corrente, hasta 3,5 amperes, para nível de tensão de 30 voltios em corrente contínua. Com isto, finalizamos nossa apresentação. Agradeço aí a participação de todos. Estaremos aí, seguimos abertos para contestar as dúvidas em nosso chat. Agradeço novamente a oportunidade. E qualquer dúvida, entre em contato com nossa sucursal em Argentina